Bom, boa tarde. Eu queria iniciar minha fala aqui, minha conversa com vocês, agradecendo bastante o convite. Inicialmente, eu não entendi muito bem o convite, porque, apesar de trabalhar bastante tempo com a habitação, com as questões da urbanização relacionadas à habitação e à reprodução da periferia e acompanhar as políticas, eu não tenho uma pesquisa sistemática sobre Minha Casa Minha Vida, né? Mas depois eu entendi o convite e me senti bastante privilegiada de estar aqui nesse diálogo. Então, entendi que a minha colaboração aqui seria trazer uma camada de interpretação a mais em relação a várias dimensões que já foram colocadas aqui, e a Luciana Royer, quando a gente conversou também, falou para a gente pensar, né, a agenda de pesquisa para a habitação. Então, ela, como coordenadora do seminário, e eu, como uma boa estudante, que sempre fui, vou seguir a recomendação. Então, vou pedir um pouco a paciência de vocês, porque o que eu vou trazer aqui é uma reflexão mais ampla, né, que não está baseada em dados, né, e que vai, então, tentar contribuir para esse debate que já foi muito rico aqui e trazer, singelamente, uma dimensão pouco aprofundada, né, ou indiretamente tratada no debate, nas pesquisas sobre o programa, que é a chamada dimensão ambiental, e que eu vou problematizar também esse termo, né. Então, eu iniciei tentando resgatar alguns trabalhos, e aqui eu peço desculpa, é impossível colocar todos, eu selecionei alguns livros formulados por redes de pesquisa, então, que reuniram uma quantidade grande de pesquisadores, né, e que salientaram várias críticas e análises sobre o programa, mas com grande parte com enfoque sobre as consequências espaciais do programa, né, dessa produção habitacional, além de outras dimensões igualmente importantes. E essas pesquisas, elas trazem críticas contundentes, né, em diferentes escalas sobre os efeitos do programa Minha Casa Minha Vida. E, em síntese, né, fazendo um olhar sobre o que seria o resultado tentando salientar esse aspecto da dimensão ambiental, como que ele aparece nessas pesquisas. Então, vou me repetir um pouco aqui coisas que já foram massivamente faladas, né? Então, em relação à inserção urbana, que sim, os projetos não consideram as diversidades climáticas e construtivas regionais, né? A questão da localização distante dos centros, que é uma questão muito importante, o espraiamento urbano que o programa gera, dificuldades de acesso aos equipamentos, às infraestruturas, né? Que a faixa 1 se concentrou quando cerca de 65% das unidades contratadas em regiões metropolitanas estavam em municípios periféricos, né, então gerando uma conurbação, e isso, consequentemente, gerando grandes deslocamentos, aumento da demanda por transporte público, uso do transporte individual. Dual também, né? Em São Paulo, também uma produção das outras faixas sobre essa periferia consolidada, né? Em termos de implantação, também muitos problemas, né? Impactos decorrentes da construção, movimentação massiva de terra, desrespeito à condição topográfica de terreno, desmatamento, alteração e aterramento de cursos d'água, né? Construção em cima de áreas de proteção ambiental, um padrão construtivo repetitivo, sem qualidade de espaços públicos e equipamentos coletivos, né, associado ao grande porte dos empreendimentos. Também aparece uma crítica ao padrão do condomínio fechado, né, mas como um produto do mercado muito aceito pelos consumidores, né? Uma ausência de paisagismo, de áreas verdes, de áreas públicas, o baixo conforto ambiental, né? Tanto do conjunto como da unidade habitacional,
E, na escala da unidade, também uma série de inadequações em relação ao tamanho, né, ao impacto, e além da questão física, né, do espaço de morar, o impacto na renda familiar dessa vida em condomínio, né. E o Minha Casa Minha Vida também tem uma outra dimensão que dialoga com essa questão ambiental, que ele, depois de um determinado momento, ele passou a estar articulado às urbanizações de favela e a ser a solução dos reassentamentos habitacionais, principalmente das áreas de risco. Essa questão é bastante controversa, não vou entrar nela aqui, era só para pontuar um pouco como isso aparece nas pesquisas, né? Só que a gente poderia ficar aqui extensamente te falando dessas qualidades e dessas consequências, né, que são muito importantes de serem identificadas, com certeza, né? Mas o que eu queria salientar aqui é que o que eu estou entendendo como a dimensão ambiental, para além do fetiche que a narrativa ambiental pode gerar na nossa relação com o ambiente, né, é que, na verdade, a gente precisa um pouco superar essa visão, né, e entender que a qualidade do conjunto encerra em si mesmo e poderia ser superada com uma qualidade arquitetônica, né, com o uso de tecnologia de menor impacto, né, com uma infraestrutura adequada, ainda que todos esses elementos sejam importantes, né. O que eu quero problematizar aqui é da gente pensar, na verdade, o modelo, né, o modelo de cidade, o modelo de empreendimento que resulta do Minha Casa Minha Vida, numa lógica bastante empresarial, de privatização dos espaços da cidade, né, e que para a gente analisar o programa, a gente teria que, assim, respirar fundo, né, parar, e acho que voltar para alguns fundamentos e algumas críticas que já foram formuladas, assim, por alguns dos nossos professores, né, e que vão encarar não só a questão do consumo, como a Lúcia e o Caio colocaram aqui, o problema da habitação como uma questão de consumo, mas entender a dinâmica de produção que engendra esse tipo de produção da habitação, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa, de fato, dar um passo para trás, né? E voltar a alguns desses fundamentos. Então, o que a gente tem trabalhado no grupo de pesquisa, inclusive no grupo de pesquisa coordenado pelo Paulo César Xavier Pereira, né, com a Beatriz, Lúcia e vários outros pesquisadores, né, então, pensar o problema não da questão ambiental dessa forma como eu caracterizei agora, mas ir mais a fundo no problema de como a natureza é transformada pela produção do espaço e como é que a gente faz uma interpretação disso, pensando a produção imobiliária e a centralidade da construção civil que transforma a natureza em espaço. Então, acho que, nesse sentido, quando a gente olha o resultado do Minha Casa Minha Vida, né, a gente vai ver vamos dizer, um desastre em termos ambientais concretos, mas também numa linha de que ele está reproduzindo desigualdades, que ele está reproduzindo uma forma de produzir cidade que, no seu conjunto, na sua totalidade, é muito predatória, né? Então, nesse sentido, que eu me somo ao coro aqui de algumas apresentações que aprofundaram um pouco mais essa crítica, né? De não tentar ver se o programa foi bom aqui ou ruim ali, mas tentar olhar o conjunto dessa intervenção pública, desse uso desse recurso público dessa forma, né? Então, nessa tentativa de articular como a natureza é transformada no processo de urbanização, como ela é mercantilizada e capitalizada pela produção imobiliária, né, o que também inclui as infraestruturas, é uma preocupação central de entender isso dentro do processo de produção e acumulação do capital, né? E aí o Paulo César nos estimula muito a pensar sempre, a resgatar a ideia do duplo monopólio da terra, né, a partir do Marx,
e que confere ao detentor do título de propriedade o direito de transformar a natureza, né? Então, a natureza que não é produzida pelo trabalho, então essa transformação da natureza em espaço, que acontece por meio do processo da construção e gera a extração de lucros, e, ao mesmo tempo, confere rendas extraídas do processo de urbanização coletivamente produzido, socialmente produzido, né? O espaço que resulta desse processo tem qualidades distintas, então a gente faz a crítica pensando a produção imobiliária de alta renda, enfim, né, quando a gente olha alguns espaços de valorização da cidade, mas esse mesmo fundamento também é válido para a gente pensar a produção habitacional em geral, no sentido de que toda essa produção da cidade gera uma valorização, um incremento do valor de uma forma global, e que isso acirra a dificuldade de quem não tem a renda acessar a habitação, né? Então, aqui eu vou correr um pouquinho mais, que o tempo já está acabando. Então, na verdade, quando a gente está falando da produção habitacional de baixa renda nessa lógica de mercado, né, de um programa pautado nesses termos, né, a aquisição de terrenos distantes, de grande dimensão, de menor preço, o uso intensivo da terra e a otimização dos espaços construídos conferem a reprodução de um padrão de produção da cidade já há muito tempo criticado, né? Porque a produção de habitação no Minha Casa Minha Vida foi concebida muito mais como uma política econômica, né, anticíclica, como já foi muito batido aqui, do que como política urbana ou de um atendimento das necessidades habitacionais, como bem colocou a Denise Morado aqui, né? A gente não está falando de necessidades de atendimento de necessidades habitacionais sociais, né? Então, eu queria só avançar aqui para mostrar um exemplo, né, de como essa dimensão ambiental ela aparece de várias formas, né? Eu peguei propositadamente um exemplo do Minha Casa Minha Vida em área de proteção de manancial, que é o Residencial Espanha, que é nessa bolinha vermelha, que é dentro da área de proteção de manancial, né? Numa área que antes era desocupada, tinha um uso de parque, ao contrário do exemplo do Caio, né, do conjunto que talvez vire parque, aqui é o parque que virou conjunto, né, que tinha uma apropriação da população, e que essa área foi comprada e foi produzida pelo Minha Casa Minha Vida 2. Né? Então, a gente vê que ela está numa área bem afastada do centro, uma área que com muita dificuldade de acesso, com nada de equipamento público em volta, e com autoconstrução aqui, né, em todo ao redor dessa área. E o conjunto foi construído aqui. Então, não foi possível, né, manter, dentro da área de proteção ambiental, uma área que já tinha um uso apropriado de parque. Né? E o resultado de construção desse conjunto, né, ele é um conjunto bastante grande, ele tem 3.860 unidades habitacionais, ele foi aprovado totalmente dentro da legislação. Essa área de preservação permanente aqui geometricamente delimitada, né? Todo um discurso de que esse empreendimento ele ajuda a qualificar, ele levou a infraestrutura para a região, né? Só que ele gera vários impactos, né? E ele não traz nada de novidade em relação à forma de ocupação desse espaço, né? Então, além dele ter gerado uma apropriação de uma área que poderia ter um uso coletivo, né, ele é totalmente privatizado nesse sentido. Então, aqui é quase uma metáfora para a gente pensar. Né? Aqui tem um detalhe importante, para não carregar tanto nas tintas, que existe uma necessidade, dentro da área de proteção de manancial, de, sim, você ter áreas de reassentamento. Né? A gente tem essa necessidade, tem ZEIS delimitada para isso, inclusive decorrente dos processos de urbanização. Porém,
qual é o espaço que está sendo produzido, né? Numa área de proteção ambiental, onde essa questão da qualidade da ocupação é ainda mais intensa, deveria ser trabalhada de outras formas, né? Então, no meu último minuto final, né, a guisa de conclusão, na verdade, são mais reflexões que estão em andamento do que, de fato, fechar um raciocínio, mas para salientar que a gente pode e ainda deve pesquisar essas consequências do Minha Casa Minha Vida, né, mas não como fim em si mesmo, né? A gente tem que pensar isso com um olhar diferente de problematizar a produção do espaço, né, como a Lúcia colocou aqui, nas diversas dimensões, né, e problematizar a dinâmica da produção imobiliária, o que ela resulta, né, em termos de preço, de valorização e da dificuldade do acesso à cidade que é engendrado por esse tipo de produção. Então, aqui a gente tem, nesse caso, uma forma, do Residencial Espanha, a gente consegue mostrar com mais clareza alguma dessas contradições, né? Mas elas não se referem só às áreas de proteção ambiental. A gente poderia tentar quantificar isso, mas não é o caso, né? A reflexão, ela extrapola aí essa dimensão, ainda que seja muito importante a gente entender os impactos ambientais localizados do programa, né? Outra dimensão que acho que é muito importante, que a Lúcia também tocou aqui, que é uma formulação que o Paulo César já fez há muito tempo, né, num texto dele de 86, que é mostrar essa relação entre valorização imobiliária e espoliação imobiliária, né? Então, esse processo de valorização, ele gera um processo de espoliação. E isso, né, é claro que a gente não atribui apenas a um incremento de preços decorrentes do Minha Casa Minha Vida, mas também a gente não pode negar que o Minha Casa Minha Vida participa desse processo, né? Então, em termos de agenda de pesquisa, que meu tempo já acabou, acho que eu não vou conseguir falar muito bem, mas é uma questão da gente pensar, né, o que de fato nos move para pensar o problema da moradia, o acesso à moradia, o acesso à cidade, né? Então, superar a prevalência do uso econômico da política habitacional, como ela historicamente foi, eu acho que é uma questão importante, mais do que agenda de pesquisa, são questões de reflexão aqui, né? O planejamento territorial tá como um desafio para o planejamento territorial isso, né? Está atrelado às correlações de forças políticas e econômicas, que não são fáceis de superar. Então, foi falado aqui também um pouco de como o setor imobiliário captura os instrumentos urbanísticos, né? Tem uma forte incidência na política urbana, né? O papel do Estado é central também para a gente debater nesse sentido de articulação com o setor privado e engendrando também, então, esse processo de espoliação imobiliária, né, estando junto e incentivando essas formas de produção. Superar a fetichização da questão ambiental, incluir essa reflexão dentro da pauta da produção da cidade, articular com uma agenda urbana, né, não deixar a pauta ambiental destacada dos problemas de produção da cidade, né. Para isso, a gente tem que conversar mais com os movimentos, né, de moradia e outros movimentos urbanos, numa linha de avançar na reflexão crítica sobre a cidade, né? E também nos preocupa muito o contexto atual de um recuo das políticas, né, que já eram contraditórias, todas essas do Minha Casa Minha Vida que foram apontadas aqui, e também um aumento da espoliação pelo capital financeiro, principalmente pela extensa privatização de várias áreas que estão acontecendo em vários setores, né? Então, numa perspectiva de preocupação com o que vai acontecer com as cidades, com a nossa capacidade de não aprofundar ainda mais, né, as condições de degradação da nossa reprodução da vida, né? Da natureza e de nós mesmos, né, de uma forma simultânea. Então, acho que, com certeza, tem um cenário
difícil de agravamento das desigualdades, do aprofundamento desses problemas todos, né? E que eu queria trazer um pouco, então, essa reflexão mais aberta, mais geral, né, para a gente debater aqui em relação ao programa e à política habitacional. Obrigada.